Pessoal, eu vou discutir brevemente aqui as questões que eu coloquei para revisar o pré-modernismo, né? É claro que, como eu falei antes, essa revisão é apenas seria uma primeira parte, mas eu não quis mais encher vocês de questionário e acabei deixando só essa primeira parte mesmo. Então, vamos aí. Eu coloquei aí como primeira questão, marque os nomes dos autores cujas obras se destacaram no pré-modernismo, né? Então, eu coloquei no primeiro momento só os mais conhecidos e no segundo momento coloquei nessa terceira questão coloquei outros autores que não são e na 2, que é Euclides da Cunha, Lima Barreto, que eu acabei repetindo duas vezes, Monteiro Lobato, Graça Aranha, Simões Lopes, aí sim, o que eu gostaria de que vocês refletissem com essa questão é o seguinte, que Simões Lopes Neto, o Hugo de Carvalho Ramos e o João do Rio são três autores muito importantes que fazem parte desse contexto do pré-modernismo. Ele dialoga com a corrente, essa corrente, né, que antecede o modernismo, que é o pré-modernismo, né? Ele na realidade é um anúncio do modernismo, não é uma fase assim dele marcante, a gente não gosta nem de chamar de escola literária, mas um movimento que antecede o pré-modernismo, né? Então, eles vão de acordo, as obras deles têm a ver com essas características. Por quê? São regionalistas, são de denúncia, né? Tem os elementos que fazem parte, né, que compõem o projeto de escrita do pré-modernismo, certo? Então, temos aí dois. Os autores Simões Lopes, Hugo de Carvalho Ramos e João do Rio foram representantes literários, respectivamente, dos seguintes estados, né? Então, o Simões Lopes, gente, foi do Rio Grande do Sul, né? O Hugo Carvalho Ramos, ele escreveu nessa mesma época aqui no Goiás, sobre o Goiás, né? E o João do Rio, né? Do Rio de Janeiro, né? Sua obra, ele nos ensina a como é que nós devemos olhar nossas cidades, nossas terras, nossas regiões, né? O olhar dele para as ruas do Rio de Janeiro é impressionante, porque você fica pensando assim, como é que um autor, a gente olha assim, hoje a gente olha o Rio de Janeiro, a gente olha por um lado, e ele mostra a gente por uma outra ótica, né? Para as ruas, por cada personagem que existe ali nas ruas, as ruas falam, as ruas, né? Então ele dá uma lição na gente, ele nos indica como é que nós devemos olhar as nossas cidades, né? Então, Rio Grande, letra B. 3. Leia a seguinte informação e marque o nome do autor que melhor se relaciona com ela. Elemento marcante da sua obra é a exploração dos conflitos vivenciados pelo gaúcho. Gente, quem escreve sobre o gaúcho, sobre os sentimentos desses conflitos, e aí é muito interessante que na obra dele ele vai do particular para o universal, e os conflitos do homem que ele descreve lá, descrito por ele, do gaúcho, também o do homem universal. Então, mas ele se dedica ao homem gaúcho. Quem é que faz isso? É o Simões Lopes Neto, tá bom? As obras do Neguinho do Pastoreiro, João do Osso e Duelo de Farrapos são de autoria de quem? Gente, não é de Machado de Assis, vamos pensar aqui, né? Não é de Augusto dos Anjos, né? Que ele foi o poeta desse período, né? Com seus poemas bem peculiares, né? Então, sobra quem? Simões Lopes Neto. Então, ele também é tranquilo, né? Lá naquele slide que eu passei para vocês, tem todas essas obras. Tem várias obras de Simões Lopes e várias obras do Hugo, né? Então, que é só vocês relacionar, né? Até para vocês saberem que essas obras são que esse autor, né, tem essas obras, né? 5. Marque os eventos que pertencem ao contexto do pré-modernismo, né? Então, nós temos aí o Nordeste é flagelado pela seca e sacudido pela Guerra de Canudos, né? Lá na Bahia. Muito bem.
Em São Paulo explode a Revolução Constituinte, nada disso. No norte, o rastro traz riqueza e prosperidade para uma região isolada e desconhecida. Sim, gente, o norte, que está sempre fora do mapa, ele existiu, ele estava lá, né? Ele precisa ser colocado como sempre parte do país, né? A riqueza de São Paulo é proveniente do café e do ouro. Getúlio toma posse, não tem nada a ver com isso. Os imigrantes começam a chegar com costumes e culturas diferentes. Isso é bem retratado na obra O Canaã, né, de Graça Aranha. 6. Marque as características do projeto literário do pré-modernismo. Desejo de mostrar o Brasil real aos brasileiros. Idealização da mulher? Nada disso. Isso é do romantismo. Crítica à realidade social e econômica? Sim. Locus a menos? Lugar a menos? Não. Isso é do arcadismo. Linguagem mais próxima do texto jornalístico? Sim. Né? A gente vai ver isso bem claro nos Sertões. É praticamente uma obra não, é muito jornalística mesmo. É literária, mas é muito jornalística. A valorização da vida no campo? Não. Isso aí é do arcadismo. 7. As obras Ninho de Periquitos, O Saci, Peru de Roda são autorias de quem? Não, Euclides da Cunha, Lima Barreto ou Hugo Carvalho? Nosso Hugo Carvalho, né, gente? Muito interessante vocês lerem essas obras, de ter contato com esses contos, até quando vocês forem estagiar, a gente precisa dar valor aos nossos, aos autores goianos e se dedicar a conhecer a obra dele. Como é que a gente vai falar da obra tanto do mundo inteiro, a gente não fala da obra dele, do nosso Carvalho Ramos, né? 8. Complete a frase. O escritor Nabucco definiu a Guerra do Canudos, gente, não, a Guerra dos Canudos não é uma obra, é um evento histórico, né, que deu embasamento para a escrita de Os Sertões, entendeu? Então, Alma Cantadora das Ruas é uma obra maravilhosa, mas não considerada a Bíblia da nacionalidade brasileira, né, que é, o Nabucco diz que é o sertão, né? Os Sertões, quer dizer, Os Sertões está dividido em 3 partes, a saber, homem, alma e história, a terra, história, o enredo, a terra, o homem e a luta, né, pessoal? A terra, o homem e a luta. E isso é importante para você responder a questão número 10. Quais as principais características, né? Vamos pensar aqui. Ele vai descrevendo as características, levantando hipóteses sobre a situação daquela terra, aquelas terras cercas no Nordeste, né, lá na Bahia. E aí depois ele fala sobre o homem, ele vai falar sobre o homem, ele se dedica ao conselheiro, né, que era um homem que ele que se dizia monarquista, né, que ele criticava a república, né, e ele com sua religião, sendo conselheiro, né, e chamando todos para uma luta, né, e essa luta é a luta é a própria descrição da guerra, né, é a luta pela terra, pela aquele espaço, por uma. E essa luta, ela gerou muita morte. Na realidade, tem no trecho final de Os Canudos, ele fala bem assim: Canudos não se rendeu, exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, né, e foi acabado, né, palmo a palmo, na precisão integral do termo. Caiu no dia 5 ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados, né? Então, é uma obra de ficção? Ela não é uma obra de ficção, no entanto, ela é literária, entendeu? Ela conta uma história que aconteceu mesmo. O Sertões conta uma história que o Euclides, ele foi jornalista, mas ele foi literário. Então, é uma obra que não é fictícia, porque aconteceu de fato. No entanto, ela é literária, né? E ela tem um aspecto como característica de denúncia, ela é histórica, ela descreve o homem, né? Ela tem uma visão crítica da